Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite, são 6h01. Seja muito bem-vindo ao Viva Voz, o seu programa diário de análise e bastidores das principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Eleição de 2026 já começou, minha amiga? Eleição na Câmara e no Senado, reforma ministerial, presidente de partido criticando o ministro da Fazenda. O clima em Brasília tá quente, né? O clima em Brasília está quente, tende a continuar assim pelos próximos anos. E a gente sabe que em casa que falta pão, todo mundo berra e ninguém tem razão. Então, essa ansiedade toda se deve ao fato de que a popularidade do presidente não está lá, essas coisas. A gente vai conversar sobre tudo isso no programa de hoje. E começando por Brasília, porque a reunião ministerial tem como pano de fundo essa tentativa também de recolocar o governo numa posição melhor junto à população, aumentar a popularidade do presidente e também melhorar o seu trânsito no Congresso. Resta saber se vai ser eficiente para isso. Quem está com a gente para falar a respeito é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, boa noite. Pois ganhou corpo, portanto, essa possibilidade de indicação da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, para possivelmente ocupar a Secretaria-Geral da Presidência de Governo. Isso a partir da reforma ministerial que segue em discussão. Ela é prevista aí para ainda o primeiro trimestre deste ano, e com isso a expectativa é que Gleisi venha a assumir o lugar de Márcio Macedo. Ela vem conversando com o presidente nos últimos dias e é algo que ainda está sendo aventado, mas deve se confirmar, pelo menos segundo fontes do PT que estão acompanhando essa discussão. Para comandar a legenda no lugar de Gleisi, inclusive é necessário fazer um rearranjo no Congresso Nacional. Isso porque um dos 4 vice-presidentes também precisaria assumir o posto dela até uma nova eleição prevista para julho. E o principal cotado é o senador Humberto Costa. Segundo fontes do partido, o deputado José Guimarães também foi cogitado, mas ele teria que se desvincular da liderança do governo na Câmara dos Deputados. Ou seja, o entendimento é que haveria ali um imbróglio, por exemplo, ele sentar para discutir o que vai entrar em pauta de plenário da Câmara dos Deputados como líder do governo ou como presidente do PT. Por isso, Humberto Costa vem crescendo o nome dele para assumir temporariamente esse cargo até julho na presidência do partido. Quanto a Gleisi Hoffmann, ela já tinha sido aventada outras vezes para a própria Secretaria-Geral de Governo, também para a pasta do Desenvolvimento Social, mas o que se tem em termos de entendimento é que ela tem atuado de forma, nos últimos anos, ela já tem aí 6 anos de presidência do Partido dos Trabalhadores. Então, o entendimento é que ela tem poder de mobilização bastante grande num quadro em que o PT está com sua base social muito fragilizada. E a visão é que ela tem condições de mobilizar a base aliada e também as redes sociais, ainda que, por outro lado, ela tem uma grande rejeição de oposicionistas, e até alguns aliados vêm com alguma discordância, alguns posicionamentos dela. Por outro lado, o ministro Márcio Macedo já foi alvo de reclamações recentes. Vale lembrar, no 1º de maio do ano passado, que o presidente Lula chegou a reclamar publicamente que havia poucas pessoas em evento em São Paulo no Dia do Trabalhador. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Esse foi o tema também no meu comentário no Viva Voz da hora do almoço, Carol, a reforma ministerial. De um lado, essa iminente, parece, entrada da Gleisi Hoffmann no governo, via Planalto, Secretaria-Geral da Presidência. E de outro, uma percepção que eu colhi de vários ministros de que a reforma vai sendo aos poucos desidratada, daquela ideia inicial dela
de que seria ali uma grande solução para os problemas de governabilidade do Lula e também já seria uma preparação para o seu palanque de 2026. Hoje, pouca gente parece acreditar nisso. A gente vai até falar daqui a pouquinho sobre as declarações de hoje do Gilberto Kassab. Mas, por exemplo, aquela ideia do Lira ir para o governo, tudo isso está meio ali nublado, ninguém mais crava nada, ninguém mais crava que seja, inclusive, para aumentar espaço da participação dos partidos do Centrão. Então, a reforma vai ficando ali nesse banho-maria. Acho que a gente vai ter mais clareza depois da eleição da mesa. Quanto a essa ideia de que a Gleisi pode ser uma grande responsável por mobilizar a base política do Lula, também me parece a tentativa de dar uma justificativa maior para algo que é muito simples. É que o Lula não pode deixar essa aliada de primeira hora, alguém que o socorreu nos piores momentos, nunca saiu do seu lado, nunca largou sua mão, nunca deixou de visitá-lo na prisão, defender veementemente a sua inocência, defender que a Dilma tinha sido vítima de um golpe. Ela foi uma das pessoas mais vocais do país em todos esses momentos e ela não pode ficar na chuva. E o mandato dela no PT está acabando, ela precisaria ser acolhida no governo. Isso já se dizia desde o início, desde que o Lula venceu, tinha dúvida se ela iria para o governo naquele primeiro momento ou não. E aí pactuou-se que ela não iria naquele momento, mas iria mais adiante. Essa ideia de que o ministro Márcio Macedo estava, na verdade, só esquentando a cadeira para ela, já é ouvida no governo há muito tempo. Não sei se ela vai ter todo esse poder de mobilização, não sei nem mesmo se ainda existe uma grande massa social que seja mobilizável pelo PT. Acho que eles precisariam estudar melhor isso, inclusive com pesquisa. Mas a ideia é essa. Vamos ver só se ela vai chegar com um espírito realmente de somar e não de criar atrito e divisão com o ministro da Fazenda. Agora, você acha, Vera, que essa desidratação da reforma tem a ver também com o desinteresse dos próprios partidos do Centrão de colocar quadros importantes dentro do governo Lula? Porque, por exemplo, o caso do Lira. A gente sabe que o PP tem uma ala mais bolsonarista, né? A ala do Ciro Nogueira, tem uma ala mais alinhada com o governo. O Lira ali, enfim, já teve uma atuação mais próxima do Bolsonaro, depois tentou ficar mais neutro. Agora, se ele vira ministro do governo Lula, de certa forma, ele carimba um apoio ali para a eleição de 26, né? Exatamente. O Lira, muita gente tem dúvida se ele quer ir para o governo. E aí, eu acho que é uma coisa dos dois lados. Nem o governo tem uma plena confiança em botá-lo no ministério sem saber se ele vai estar no palanque dali a 2 anos. E ele também não querendo se comprometer desde já com um caminho para 2026. Mas, por exemplo, existe uma resistência no governo em aumentar, por exemplo, o papel e o espaço do União Brasil, um partido muito guloso, que sempre quer mais cargo e que entrega muito pouco, que gera muita crise e que deverá ter um candidato ali. No fim do dia, ninguém duvida que o Ronaldo Caiado vai ser candidato. Então, ficou uma coisa ali descompassada, desinteresse dos dois lados e falta de confiança dos dois lados, principalmente. Por falar nisso, está aqui com a gente já no estúdio o Guilherme Muniz, que vai falar sobre declarações que chamaram muita atenção do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Eu estava falando Guilherme Muniz, já me deu um tilt aqui. Gilberto Kassab, que a gente sabe que tem um pé em cada canoa. Nesse caso, ele está aqui no governo do Tarcísio e também preside um partido aliado do governo federal, mas fazendo críticas ao ministro Fernando Haddad e duvidando das chances eleitorais do Lula. Conta pra gente, Muniz. É isso, Vera. Boa noite para você, para Carol, para os ouvintes. O Kassab falou mais cedo aqui em São Paulo, num evento com investidores, trouxe essa visão dele aí sobre a política atual, né? Disse que o atual presidente Lula não venceria uma disputa à reeleição se essa disputa acontecesse agora e disse que Fernando Haddad é um ministro da Fazenda fraco. Sobre Lula, começando então por esse aspecto, Kassab afirmou que Lula, é um candidato forte à reeleição, mas que o PT não está atualmente numa condição de favorito. Segundo ele, o partido perderia a eleição se ela fosse esse ano, enquanto os partidos de centro estão criando alternativas para 2026. Ele mencionou, por exemplo, a perda de popularidade de Lula no Nordeste
perda que foi apontada naquela última pesquisa do Instituto Quest, divulgada essa semana. Kassab também disse que não vê nenhuma articulação do Ministério da Fazenda para reverter a piora no cenário econômico. Disse que Haddad não consegue levar adiante projetos que considera importantes e também que falta à pasta uma marca positiva. Ele citou, inclusive, nesse evento, como bons exemplos nessa área, na liderança do Ministério da Fazenda, o próprio governo Lula, a gestão Lula, mas no primeiro mandato, além dos governos de Fernando Henrique Cardoso. E Kassab elogiou especificamente a condução da economia por Henrique Meirelles e Paulo Guedes. Segundo o presidente do PSD, esses ministros comandavam, enquanto Haddad tem dificuldade de fazer isso. E ele pontuou também que um ministro da Fazenda fraco é sempre um péssimo indicativo. Inclusive, agora há pouco, no final da tarde, Vera, o ministro Fernando Haddad foi questionado por jornalistas sobre essa manifestação de Kassab. Ele disse que não tinha lido sobre essa declaração, nem tinha tomado conhecimento dessas críticas. Lembrando que Haddad, inclusive, sucedeu Kassab na prefeitura aqui de São Paulo em 2013, naquele momento com muitas críticas à gestão anterior. E para finalizar essas manifestações de Kassab, ele também foi questionado sobre, já que ele mencionou que o centro está criando alternativas para 2026, ele foi questionado sobre essas alternativas. Foi questionado, por exemplo, sobre a viabilidade do governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, para se candidatar ao Planalto em 2026. E Kassab disse que Tarcísio é um candidato forte, mas que tem preferência por tentar a reeleição nesse primeiro momento. E como alternativas, ele mencionou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Lembrando que o PSD, partido liderado pelo Kassab, além de estar no governo de Tarcísio, já que Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, mas o PSD também comanda atualmente 3 ministérios do governo federal: Agricultura, Pesca e Minas e Energia. Vera. Pois é, em se tratando de Gilberto Kassab, né, essa raposa política que sempre está ali em cima do lance, sempre na bola certa, nada é gratuito, ele não dá ponto sem nó. Se ele está fazendo esse ataque ao Haddad, é porque ele sentiu algum cheiro de sangue na água. E tem, né? A gente sabe que o Haddad é alvo de ataques especulativos do próprio PT. Então, o que ele está dizendo quando ele fala em ministro fraco, ele está querendo dizer que é um ministro que não conta com a unanimidade nem do seu próprio partido. Tem aí um pouco de mágoa do passado, porque o Haddad foi prefeito depois do Kassab, venceu o José Serra, que era o candidato do Kassab, e na época estavam em lados opostos. Não que o Haddad tenha chegado falando muito mal da gestão Kassab ou promovendo algum tipo de caça às bruxas, isso não aconteceu. Mas ficou ali uma rusga desse passado. E agora o Kassab ali se indispondo um pouco com o governo. O que ele está querendo fazer, a meu ver? Está esticando um pouquinho a corda, porque o PSD é um partido que pleiteia mais espaço na reforma ministerial. Não gostou do arranjo para a presidência da Câmara, que tirou do páreo o candidato do partido, que era o Antônio Brito, da Bahia, deputado Antônio Brito. Então, essa bancada do PSD na Câmara é uma que acha que tem que ter mais espaço, porque o partido foi muito bem nas eleições municipais, porque é um partido que tem bancada forte e porque abriu mão, de alguma maneira, da disputa pela presidência da Câmara, então pleiteia mais espaço. Então, acho que o pano de fundo é esse. Não sei se ele vai conseguir mais espaço, ainda mais atacando o governo. Não parece muito inteligente. Em relação à aposta que ele faz sobre o Tarcísio, de quem ele é secretário, o sonho dele seria ser vice do Tarcísio em 2026. E aí sim, o Tarcísio lá em 2030 deixaria o governo para se candidatar à presidência e ele viraria governador, como aconteceu na prefeitura. Seria um caminho muito parecido com o que ele trilhou na prefeitura. Era vice, assumiu quando o Serra saiu para disputar o governo do estado e aí disputou a reeleição no cargo. Então esse é o sonho do Kassab, mas daí depende de muitos fatores, inclusive o Tarcísio escolhê-lo para vice, que não é nada dado como certo, até porque eles não estão nos melhores momentos das relações entre eles, segundo interlocutores de ambos. Carol Moran. Agora, você acha, Vera, que essa fala do Kassab pode ser uma indicação de que o próprio Tarcísio tenha se animado mais a concorrer à presidência
diante da queda de popularidade no governo? Você acha que é jogo jogado ali junto com o Tarcísio ou é alguma coisa da cabeça do Kassab, já que são próximos, né? Ele sempre diz isso, é uma fala que não é nova. Ele é mais provável que ele seja candidato a governo, mais provável que ele seja candidato a governo. Se ele for candidato a presidente, todo mundo diz, é em uma condição só, se o Lula não for candidato. E qual será a condição em que o Lula não seja candidato? Que o governo esteja mal e ele não queira encerrar a sua campanha política, a sua trajetória política, a sua biografia com uma derrota ou com risco de derrota. Então, nesse caso, não só o Tarcísio, mas muitos devem se animar a ser candidatos. Então, eu acho que o Kassab também está olhando para isso. Se o Lula vai ter condições, pela popularidade, pela saúde, por ambos, de ser candidato. E aí, se ele não for, aí fica evidente de que lado o Kassab vai estar. Vai estar do lado do Tarcísio e não do Fernando Haddad, que é um dos potenciais candidatos. Então, a gente está olhando hoje, ele já está olhando lá em 2030. O Kassab é sempre assim. Ele deve estar olhando 2050, Vera. A gente também. É que não sabe. E já tem uma planilha para todas essas próximas eleições de que lado que ele vai estar. E não tem nenhuma obrigação de que seja do mesmo, minha amiga. A gente continua falando aí das tentativas do governo de reverter a queda de popularidade do Lula. E uma das ideias que estão sendo discutidas é ele retomar as viagens pelo país. Quem traz essas informações para a gente é a Ana Carolina Tomé, direto de Brasília. Boa noite. Boa noite, Vera, Carol, os ouvintes, é isso mesmo. E a expectativa é de que essa retomada nas viagens pelo país aconteça na próxima semana, Vera. A participação de Lula nas entregas do governo é uma das estratégias adotadas pelo Planalto para tentar reverter um cenário de crise instalado nos últimos dias. Lula quer visitar todas as regiões do país e sabe que precisa retomar a confiança do eleitor nordestino. A última pesquisa Quest mostra que ele perdeu apoio na própria base eleitoral. O governo tem enfrentado a alta no preço dos alimentos e agora o presidente já foi avisado que a Petrobras deve reajustar o diesel. Se não bastasse, no sábado haverá aumento da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, o que também vai afetar o preço da gasolina. O preço do diesel já está defasado em mais de 17%. O último reajuste foi no fim de 2023. Mas a ordem no Planalto é não interferir nesse preço. Enquanto isso, Vera, o governo tenta melhorar a comunicação. Lula está mais ativo nas redes sociais e tem focado em resultados. A ordem é que haja bem mais entregas do que no ano passado. Outra mudança é no discurso dos ministros, cada vez mais enfático da defesa do governo. Em cerimônia no Planalto, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo vai cumprir a meta de inflação neste ano, mesmo depois de não cumprir em 2024, e disse ser impossível torcer contra a economia brasileira. Então o dólar está convergindo, vai convergir. E esse ano, os resultados econômicos do Brasil vão oferecer inflação na meta, vão oferecer Banco Central atuando para isso, como tem dito o presidente, vão oferecer o Brasil continuar crescendo e a nossa infraestrutura avançando muito, muito. Com isso, é impossível torcer contra a economia brasileira. A equipe de Sidônio Palmeira tem discutido estratégias específicas que possam reverter o cenário negativo. Nesta quarta-feira, o novo ministro se reuniu com o presidente por mais de 2 horas. Vera, aliados têm pressa em véspera de ano eleitoral. Ana, e ainda no tópico sobre as viagens do governo, como é que a diplomacia brasileira reagiu ao cancelamento da reunião da CELAC marcada para amanhã? Pois é, Carol, recebeu até como um certo alívio esse cancelamento da reunião aí da CELAC, que estava marcada para esta quinta-feira para tratar da política migratória dos Estados Unidos, né? A CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Então, de acordo aqui com as informações, o Brasil deve propor um grupo de trabalho para cuidar do assunto imigração diretamente. Segundo a apuração da repórter Larissa Lopes, fontes do Itamaraty afirmam que
é melhor para o Brasil tratar do tema de forma direta com o governo Trump do que fazer isso em conjunto, já que os países têm questões diferentes, sabe? Além disso, há receio de escalada de tensão e de como os Estados Unidos reagiriam. A avaliação é que, por parte dos países que integram a CELAC, a união é interessante, tanto por terem questões semelhantes, por fazerem ali fronteira com os Estados Unidos, quanto por serem pequenos e assim unem forças. Por outro lado, o Brasil tem peso maior e problemas diferentes. Por isso, o melhor, de certa forma, é a discussão direta. Diplomatas brasileiros, porém, estavam prontos para participarem dessa reunião amanhã e a PhD em Relações Internacionais, Thalita Fermanian, avalia que o governo brasileiro deve manter a diplomacia sem bater de frente com os norte-americanos. Historicamente, o Brasil tem um papel de mediador na América Latina. Ele sempre buscou equilíbrio nas relações diplomáticas. No entanto, essa questão é sensível porque envolve os Estados Unidos, que sempre foi um parceiro estratégico do Brasil. O Brasil pode até manter um tom diplomático, mas ele não deve se omitir, porque a crise migratória afeta diretamente a região. O governo brasileiro provavelmente buscará um caminho intermediário, defendendo o diálogo e o direito dos imigrantes, sem bater de frente com Washington. Bom, e aí o que aconteceu, né, Carol? O presidente de Honduras, Xiomara Castro, cancelou a reunião da CELAC alegando falta de consenso no bloco. A comunidade de estados latino-americanos e caribenhos conta hoje com 33 países membros, entre eles o Brasil. O governo brasileiro estava disposto a participar, mas 3 países se mostraram contra esse debate, entre eles a Argentina. Javier Milei é próximo ali de Donald Trump e não tem reagido como os outros países da CELAC em relação à política migratória norte-americana. A reunião de emergência foi convocada após embate entre Donald Trump e Gustavo Petro no fim de semana, depois que o presidente colombiano se negou a receber deportados em aviões militares, decisão que depois acabou sendo suspensa. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Ana, pelas informações nos frontes doméstico e externo. Bom, de reforma ministerial a gente já falou bastante, Carol. Em relação à questão do Trump, esse cancelamento mostra uma certa ali estupefação e uma dificuldade dos países, que é uma dificuldade também da oposição interna lá nos Estados Unidos, de entender como vai lidar com o Trump. Eu estava assistindo um pouco antes do programa a audiência ali, a sabatina, feita pelo Senado dos Estados Unidos com o Kennedy. E é impressionante ali, tem um embate muito caloroso entre democratas e republicanos, um certo desespero por parte dos democratas com o fato de que ele está prestes a assumir ali a saúde. Ele vai se segurando ali com aquela cara, tal, como pode, blasé, fingindo que não está nem aí. Mas o fato é que o Trump está passando como um rolo compressor sobre os demais países, sobre as instituições, sobre os organismos multilaterais, e ninguém parece saber até aqui direito como enfrentar esse tsunami. Então é isso, todo mundo meio chocado com esse ímpeto das deportações, mas não querendo abrir uma guerra diplomática franca com os Estados Unidos, que pode levar a prejuízos comerciais e econômicos gigantes para países que dependem muito mais dos Estados Unidos. Isso o Trump falou antes, que eles dependem muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos deles. E é verdade, né? E uma briga infrutífera, né? Porque ele não vai voltar atrás. Ele está enfrentando a própria justiça internamente nos Estados Unidos, uma série de medidas que ficam vai e vem. Ele anuncia, aí a justiça derruba, e aí em algumas ele volta atrás, em outras não. Então a coisa está confusa internamente, imagina com a gente aqui na América Latina, né? Exato. E aí a gente vai vendo, quando um governo com ímpeto autoritário chega, o tipo de problema que ele causa, né? A imprensa norte-americana também começa a passar por um momento de solavanco. Ela foi muito ali combativa nos anos Trump, principalmente na pandemia. Foi bastante combativa na campanha, né? Dá para dizer que o mainstream jornalístico ali tomou o lado dos democratas, saiu derrotado e saiu derrotada na visão do eleitorado também, e agora começa a fazer adequações para cobrir o Trump que, em alguns casos, parecem uma certa capitulação ao Trump. A CNN, por exemplo, remanejou vários âncoras, e um dos seus principais âncoras
pediu demissão e falou no ar ali que o país não pode se curvar num momento como esse. Então, é um momento muito delicado da política norte-americana, com esses reflexos gigantescos para o mundo todo, que a gente está só começando a ver. A gente vai para um breve intervalo, você fica com o noticiário da sua região, depois o Repórter CBN, e a gente volta, provavelmente já com o resultado do Copom. Não sai daí. E a gente está de volta com o Viva Voz e de volta aí com vocês, Carol, no Rio, porque um alerta de chuva causou aí um medo em todo mundo, porque é um sistema novo da Prefeitura do Rio, né? O que foi que aconteceu? Então, a Mariana Irino vai explicar pra gente, é um sistema novo do Centro de Operações da Prefeitura, só que ninguém avisou que existia esse sistema novo. O prefeito Eduardo Paes foi para as redes depois que metade da população do Rio de Janeiro já tinha quase infartado. Porque o celular começa a apitar, mesmo que se o celular estiver no silencioso, tá? Apita e vibra e aparece aquele alerta na tela de bloqueio, alerta extremo. Imagina quem estava dentro do metrô lotado, na academia, dentro de shopping. Os comentários nas redes do prefeito estão até engraçados. Estava dentro do metrô, achei que o metrô estava explodindo. Que bom que tem o alerta, mas a gente tomou um susto danado, né, Mariana? Nos conte do que se trata. Oi, Carol. Oi, Vera. Então, a Defesa Civil emitiu, então, pela primeira vez, esse alerta extremo de pancadas de chuva aqui na cidade do Rio. Como a Carol estava explicando, é um aviso que aparece na tela do celular, mas também vem acompanhado aí de um som de sirene, parecendo som de filme, realmente, de quando algo está desabando, não sei, qualquer situação de perigo, quando a gente ouve esse som. E aí essa mensagem diz: a Defesa Civil alerta que a cidade do Rio permanece em estágio 2, numa escala de 5, pancadas de chuva até o fim da noite de hoje, evitem áreas alagadas, emergência, ligue 199. É um SMS, uma mensagem que a gente já está acostumado a ler, mas não com esse alerta sonoro que pegou todo mundo de surpresa, já que tocou até em aparelhos que estavam no silencioso. O prefeito Eduardo Paes, depois de todo esse alvoroço, foi para as redes sociais explicar que espera que esse alerta não seja tão frequente daqui para frente, mas que quando necessário ele vai ser sim acionado. Estou recebendo um monte de mensagem aqui, de gente dizendo que quase infartou, quase morreu do coração, mas é bom a gente se habituando, né? Hoje a gente pela primeira vez usou um sistema em que, independente se você está cadastrado ou não, se você estiver numa determinada área da cidade ou em toda a cidade, a gente vai mandar um alerta, é para dar susto mesmo, é para chamar a atenção, para que as pessoas entendam que tem risco de chuva forte hoje, até o final da noite, como disse aí o aviso. Então, é para as pessoas, né, se planejarem, olharem, não ir para a área alagada, ver o que vai acontecer, programar a sua vida para evitar de ficar em situação ruim ou especialmente situação que coloque sua vida em risco. No X, o termo Defesa Civil é o assunto do momento aqui em Rio de Janeiro, com mais de 5 mil posts. Uma publicação, por exemplo, diz: eu presa no shopping por conta da chuva, e do nada todos os telefones apitando, recebendo um alerta de emergência, parecendo coisa de filme. Trazendo aqui o panorama da cidade do Rio, da chuva na cidade do Rio, a cidade tem ao menos 20 bolsões d'água e alagamentos desde a tarde, principalmente a zona norte da cidade foi a mais afetada. A cidade está em estágio 2, em uma escala de 5, justamente por conta desses impactos, e municípios da Baixada Fluminense também registram alagamentos. Por causa da chuva, 5 estações de metrô da linha 2 estão fechadas: Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari, Fazenda Botafogo, Coelho Neto e Colégio. No caso do ramal Belfor Roxo da Supervia, os trens circulam apenas entre Central do Brasil e Mercadão de Madureira. Vera e Carol. Obrigada, Mariene. Boa sorte para vocês aí, Carol. Pois é. A chuva, o grosso da chuva foi um pouquinho mais cedo, Vera. Choveu bastante mesmo na Baixada Fluminense, em algumas áreas aqui da capital também segue chovendo. Agora parece que com um pouco menos de força. Vamos ver se melhora daqui até mais tarde. Mas já está feito o alerta. Que bom que o alerta foi feito. A gente só não precisava ter tomado esse susto tão grande, Vera. Exatamente. A gente volta para Brasília de novo com a Samantha Klein, porque o presidente Lula teve hoje uma reunião com bancos privados tentando ampliar o crédito consignado para trabalhadores usando o saldo do FGTS. Explica para a gente, Samantha, saiu alguma coisa concreta dessa reunião? Saiu pelo menos, Vera e Carol, um anúncio do uso do E-Social, que é uma plataforma que já é utilizada para agregar os dados dos trabalhadores seletistas. Com isso, uma integração entre bancos, trabalhadores,
para que haja uma melhor oferta de crédito consignado aos funcionários da iniciativa privada. O ministro Fernando Haddad começou falando a respeito dessa iniciativa que ainda não foi lançada, ela foi anunciada e o objetivo é aumentar o acesso ao crédito. Não coincidentemente, no mesmo dia em que o Copom deve anunciar aí em instantes a elevação da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, para 13,25%. Essa definição ocorreu nessa reunião envolvendo ministros da área econômica e também representantes dos maiores bancos do país, com eles Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. E essa ampliação do uso do e-social, ou seja, bancos de dados com informações dos trabalhadores, garantindo ali informações sobre as pessoas terem ou não trabalho fixo, há quanto tempo, isso segundo os bancos que estavam aí encabeçando essa iniciativa, vai melhorar o crédito desde trabalhadores aí que têm pouco acesso. Conforme o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, não haverá mudança no percentual do fundo de garantia, então, que poderá ser usado como garantia nesse tipo de operação financeira. E essa era a estimativa ao longo da manhã de hoje, que se aplicasse um percentual maior, porque hoje o trabalhador ele pode usar como garantia até 10% do saldo da conta vinculada ao FGTS. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os detalhes finais estão em discussão. A expectativa é que a medida possa valer a partir de uma medida provisória e para virar lei, o governo também vai precisar enviar projeto de lei para o Congresso Nacional. Para Haddad, o uso da plataforma com as informações de todos os seletistas, isso pode abarcar aí 42 milhões de trabalhadores aproximadamente, vai gerar crédito mais barato. E o ministro disse que a medida, para ele, vai revolucionar o mercado do consignado. Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juro do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter, com um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juro praticadas pelo sistema bancário. Segundo a Febraban, a ideia, a partir dessa medida, quando ela realmente for implementada, que segundo o ministro Luiz Marinho do Trabalho, deve ocorrer a partir de fevereiro, a proposta aqui é até triplicar a carteira de crédito para os trabalhadores do setor privado. Hoje essa carteira é de 40 bilhões e poderá chegar a 120 bilhões. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, disse que a plataforma com informações acessíveis às instituições financeiras vai facilitar também a concorrência entre os bancos para gerar aí taxas menores de juros aos consignados. Na medida que as empresas no E-Social vão pagar os encargos sociais, INSS, qualquer tipo de encargo social, vão consignar ali a prestação para o banco que vai ser carreada diretamente para o banco credor. Portanto, a gente tem, de fato, uma perspectiva muito positiva de alavancarmos de forma responsável o crédito para o trabalhador. Carol e Vera, e segundo os ministros Fernando Haddad e Luiz Marinho, não foi discutido nessa reunião o fim do saque aniversário pelo FGTS. Essa aí que é uma das bandeiras do ministro Luiz Marinho. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. É uma bandeira que ele voltou a empunhar, inclusive na reunião ministerial geral lá da Granja do Torto, ele falou que ainda sonha com esse projeto e ele é bem impopular. O governo já sabe disso por meio de pesquisas. Carol. Vamos ver. E também é o tipo da medida, né, Vera, que não é para agora, né? O Haddad está falando de uma revolução na concessão do crédito, mas não tem exatamente um prazo, uma medida, acho que é um pouco de difícil compreensão e que é bem-vinda, mas que também atinge uma parcela da população que está no mercado formal, né? A gente está falando de gente que tem conta no E-Social, que recebe FGTS.
também não conversa com aquela parcela da população com a qual o governo tem dificuldade, que são os informais e os empreendedores, né? É isso, eles estão tentando um tiro por dia para fazer alguma coisa. Pode ser que no todo, todas essas medidas somadas, resultem em alguma melhora na avaliação do presidente. Vamos conferir. A gente vai para um breve intervalo, volta já já. Aí sim, provavelmente com o Copom, que não saiu ainda. Está saindo mais tarde do que normalmente, Carol. Voltamos com o Viva Voz e já direto para Brasília, porque tem decisão do Copom sobre juros. Fala para a gente, Igor Cardinho, o que o Comitê de Política Monetária decidiu? Pois é, Vera, boa noite para você e para o ouvinte. Confirmou aquela previsão já esperada pelo mercado e também pelas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, que decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic passa de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão foi tomada na primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária, liderada pelo novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado ao cargo pelo presidente Lula. Esta é a 4ª alta seguida da Selic. E aí, na justificativa apresentada pelo comitê, diz que o ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, o que suscita mais dúvidas sobre os ritmos de desaceleração e também da desinflação, consequentemente sobre a postura do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. O comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte dos países emergentes e disse que entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. A expectativa da inflação para este ano segue em 5,5%, ou seja, acima da meta, que é de 3%, podendo chegar a 4,5%. A expectativa para o ano que vem também se manteve em 4,2%. Vera. Muito obrigada, Igor. Portanto, mantendo a previsão anterior, que já tinha falado em choque de juros e que viria mais um aumento de 1% e não descartando outros aumentos futuros, portanto, frustrando uma parcela aí do PT, da ala mais à esquerda dos aliados do governo, que imaginavam que a chegada de Gabriel Galípolo poderia ser um corte dessa política do Copom e até uma mudança, uma guinada. Para ajudar a gente a analisar essa decisão e também falar um pouco da decisão do Fed, o Banco Central americano, sobre os juros, está na linha o Bruno Caraza, que é professor da Fundação Dom Cabral, colunista do Valor Econômico, comentarista de economia do Jornal da Globo. Boa noite, Bruno. Obrigada por atender a gente de novo. Oi, Vera. Oi, Carol. Olá, todo mundo que está acompanhando aí a CBN. Prazer falar com vocês de novo. Bruno, era previsível, o Banco Central já tinha dito o que faria, mas ainda assim havia um certo wishful thinking de uma ala do PT e da esquerda de que a chegada do Galípolo poderia interromper o ciclo de alta dos juros. Não aconteceu e é melhor que não tenha acontecido assim, é isso? Pois é, já estava meio que já comprometido, né, na última reunião do Copom, ainda com o Roberto Campos Neto, aí, quando ele estava passando o bastão para o Galípolo na última reunião de dezembro. O Banco Central já deixou aí, claro, contratado aí esses dois aumentos, o aumento agora de janeiro e da próxima reunião em março. Então, ao que tudo indica, a Selic vai atingir esse patamar de 14,25%. A inflação está acima da meta. O cenário mudou muito, tanto externamente, com a eleição do Trump e tudo que se anuncia aí de medidas que têm um impacto inflacionário lá e repercute aqui no Brasil. Também temos a situação fiscal que não está resolvida aqui no Brasil, que coloca a pressão sobre o câmbio. Então, é um conjunto de medidas que pressiona a inflação. E aí, nesse sentido, para desconforto aí da ala política do governo, o Banco Central parece firme nessa trajetória de combater a inflação com aumento de taxas de juros, pelo menos nesse início da gestão Galípolo. Agora, Bruno, a gente tem aí uma tempestade perfeita, né? Porque já tínhamos a inflação dos alimentos pressionando muito, agora aumento também do diesel, com aumento do ICMS também da gasolina, mas devemos ter um aumento do diesel também nas bombas. São fatores que pesam muito no bolso do trabalhador, né? E na opinião pública.
Exatamente. O Banco Central hoje, no comunicado que ele acabou de soltar, ele também falou que está preocupado com a inflação de serviços, né? E isso tem a ver com o mercado de trabalho que está muito aquecido no Brasil, que é positivo, né, pelo lado da renda, mas que tem esse efeito na inflação. E realmente, né, levando em consideração a questão da alta dos alimentos, da alta dos combustíveis que está aí no cenário, tudo isso pressiona o custo de vida do trabalhador. A popularidade do presidente Lula já caiu, aí várias pesquisas estão mostrando isso, e isso coloca também mais pressão por parte do governo para lidar com um cenário econômico que para 2025 está se mostrando cada vez mais desafiador, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. O Bruno, por parte do Banco Central, a gente sabe, o principal mandato dele é trazer a inflação para a meta. O preço dos alimentos continua sendo um desafio, o governo também buscando aí saídas que não se mostram suficientes para dar conta desse problema. O que a gente pode esperar em relação à inflação, ainda mais agora que o diesel está para aumentar, tem outras cascas de banana aí no caminho? Sim, tem essas pressões, né, a caminho, tem essa situação. O cenário externo é pior, né, com as medidas que o Trump planeja adotar. Hoje o Fed interrompeu o ciclo de redução da taxa de juros, né? Isso é um sinal de que a pressão sobre o dólar continua vinda lá de fora. E aqui o governo tem alguns sinais de esperança no horizonte, né? Talvez uma super safra nesse ano possa ajudar o governo na questão dos alimentos, mas, por outro lado, esse descompasso que a alta do dólar tem gerado em relação aos combustíveis e em relação a vários outros custos da economia, isso coloca essa pressão sobre a inflação sem dúvida nenhuma, e o Banco Central fica nessa situação desconfortável de ter que lidar com esse problema sozinho, né? Porque como o governo não sinaliza nenhuma mudança na questão fiscal que poderia trazer tranquilidade para os mercados, para os investidores, atrair recursos para o Brasil e fazer com que o dólar caísse e assim aliviasse essa pressão, o Banco Central fica sozinho na jogada e tem que aplicar uma dose mais amarga do remédio dos juros. E isso politicamente é desconfortável. O governo hoje vem buscando compensar isso e até dando sinais contraditórios, né? Hoje ele anunciou esse estímulo ao crédito consignado, né? Então ainda falta uma sintonia fina entre a parte do Ministério da Fazenda e do governo como um todo de um lado, tanto na questão fiscal quanto na questão do crédito, e a postura do Banco Central, que tem que ser mais restritiva mesmo, afinal de contas a inflação está acima da meta e parece que vai permanecer assim pelos próximos meses. Bruno, só para a gente fechar, hoje, agora há pouco, né, o ministro da Fazenda falou de um novo modelo de compartilhamento de informações do e-social com os bancos e instituições financeiras, na intenção de aumentar o volume de crédito consignado para os trabalhadores com carteira assinada. Diz que o crédito alcançaria milhões de pessoas, ainda vai passar pelo Congresso. Qual a sua avaliação sobre essa medida? Tem, de fato, todo esse potencial mesmo? Sim, o crédito consignado foi um achado no primeiro mandato do presidente Lula, né, para estimular a economia, para aumentar o consumo, né, e parece que o governo quer reeditar essa medida agora, justamente nesse momento que a popularidade do presidente começa a cair e a gente fica cada vez mais próximo das eleições de 2026. O grande problema é que essa medida de estimular o crédito via consignado vai na contramão do que o Banco Central está tentando com a elevação das taxas de juros. Quando o Banco Central eleva as taxas de juros, ele está querendo esfriar a economia. E aí o governo, do outro lado, agora está, aparentemente, nesse convênio, nesse acordo com os bancos, está tentando estimular o crédito, estimular o consumo pelo outro lado. Então, a gente não tem como precisar exatamente, mas estamos um colocando o pé no freio, o outro colocando o pé no acelerador, a gente não sabe exatamente para onde que esse carro vai aí nos próximos meses. Exatamente, falou tudo.
Obrigada, Bruno, por nos ajudar a entender como que essas notícias do dia estão interligadas e o que elas apontam aí para os próximos meses. Já fica o convite para você voltar proximamente aqui no Viva Voz. Vai ser um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Até a próxima. Até. E é isso. Esse foi o Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral, colunista do Valor e comentarista do Jornal da Globo. O comentário dele vai ficar nas nossas plataformas depois do fim do Viva Voz. E ficamos por aqui, Carolina Moran. É isso, Vera. Obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Eu vou tirar uma folguinha, viu? Tô de folga quinta, sexta e segunda, mas terça-feira tô aqui de volta contigo. Então aproveite muito, que eu sei que é por uma ótima causa. Minha amiga, parabéns para papai e mamãe que estão completando bodas de ouro. Maravilhoso. Curta Coisa muito. rara, né? Em 2025, alguém completar bodas de ouro, mas meus Eu pais completo também, 30 firme e forte. anos este ano. Estou a caminho Caramba! do senhor e senhora Moran. É bodas de quê? 30 anos, sabe? Ainda não pesquisei, farei isso em breve. Até para saber Chegar qual no joia Google. eu vou pedir, minha amiga. Ah, mas pois é. Um beijo. Vera. Até Tchau. mais.